Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, quarta-feira, dia 27 de julho, o Ibovespa fechou com uma alta de 0,12, bolsas americanas fecharam com ambiente misto, moeda americana fechou aí praticamente estável, dólar comercial, e queda de 0,4 para o dólar futuro. Fluxo estrangeiro, por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, piorou em relação ao nosso giro do mercado que a gente fez hoje por volta de meio-dia. Eles estavam com uma ponta vendedora de cerca de 40 milhões de reais, então eles acrescentaram aí até o final do pregão de hoje para o mercado à vista posições de vendas. No caso do Ibovespa Futuro, ficaram praticamente no mesmo patamar e acrescentaram cerca de 5 milhões de reais na ponta compradora para a moeda americana até o final do pregão de hoje. Dando uma olhada aqui nos nossos contratos do Ibovespa Futuro e dólar, a gente consegue perceber que eles atuaram na ponta compradora tanto para o Ibovespa Futuro quanto para o dólar futuro. Só que o Ibovespa Futuro começou aí com um ímpeto comprador, inclusive a gente percebe que a evolução dos preços, a gente teve aqui 425 pontos em relação ao fechamento do pregão de ontem, a gente teve essa máxima em 57.725 e depois disso a gente recuou aí até as 3 horas da tarde, quando chegou 4 horas a gente teve aí uma movimentação ascendente, inclusive foi um momento que eles fizeram um pico de volume para o pregão de hoje e no final do pregão eles tiveram um recuo de praticamente 1/3 da movimentação comprada que eles tiveram e também o nosso índice teve aí. Essa pressão que a gente já estava vendo do mercado à vista também aconteceu no mercado futuro e a gente teve um recuo aí de 310 pontos para a cotação do Ibovespa Futuro. Bom, e no dólar, pessoal, eles ficaram nessa ponta compradora, inclusive ficaram aí com essa movimentação até 3 da tarde, eles estavam com cerca de 7 milhões e entre 3 e 4 horas eles tiveram um recuo aqui de praticamente 3 milhões de reais na ponta compradora e a moeda americana teve até um recuo aqui um pouco mais expressivo de 16 pontos, só que na parte final eles começaram a retomar o movimento de compra e na hora final, onde que a moeda americana caiu aqui 12 pontos, eles tiveram aí um volume comprador de praticamente 4 milhões e encerraram aí com 8 milhões de reais de saldo positivo. Em relação à projeção de lucro, a gente não teve em nenhum dos dois contratos, inclusive a gente teve prejuízo de 400 mil em relação ao preço médio, eles tiveram um stop aqui de cerca de 230 pontos, né, de projeção de prejuízo, e no caso do dólar, aqui a projeção de 2.700, 2 milhões e 700, eles tiveram um stop de cerca de 21 pontos em relação ao preço médio que eles tiveram no pregão de hoje. Bom, olhando lá a nossa evolução diária dos nossos contratos, a gente percebe que o volume comprador que eles tiveram no pregão de hoje foi exatamente o volume vendedor que eles tiveram no pregão de ontem. E a moeda americana está testando novamente essa região de mínimas que eles já estão trabalhando nesse movimento aqui bem lateral, né? Desde o dia 14, né? Que eles tiveram aqui esse fechamento em 3.267 e a gente está bem trabalhando aí nesse movimento lateral para o dólar futuro. Lembrando, pessoal, que a gente só tem amanhã de maior liquidez para o contrato, já que sexta-feira já começa a ser negociado o contrato novo para o dólar futuro. Em relação ao índice, a gente teve mais um movimento de compra hoje, mesmo com aquela redução do final do pregão, e eles terminando com essa movimentação de 100 milhões, eles já estão acumulando para o contrato 1,1 bilhão de reais na ponta compradora, e a gente continua naquele movimento lateral que a gente está vendo desde o fechamento do pregão do dia 18, que a gente fechou inclusive em 57.400, essa evolução que a gente está tendo. Até o pregão de hoje a gente teve um recuo de 200 pontos, um movimento bem lateral e por enquanto a onda compradora por parte deles no mercado futuro continua. Vamos dar uma olhadinha lá nos nossos ativos? A gente teve um primeiro dia hoje com um volume vendedor mais intenso no nosso mercado, né, pessoal? Inclusive esse volume de vendas do mercado à vista superou o volume comprador do mercado futuro, só que como carro-chefe na ponta compradora eles ficaram com as ações da Brasil Foods, inclusive o ativo caiu aí 1%, eles já estavam atuando na ponta compradora no nosso giro mais cedo e eles intensificaram essa ponta compradora até o final do pregão. Quem estava na ponta compradora eram as ações do Banco Itaú, eles inclusive continuaram essa movimentação compradora no ativo, mas esse volume foi inferior ao volume comprador observado nas ações de Brasil Foods. No caso aqui das ações da Vivo, né, da Telefônica, eles tiveram esse volume comprador bem interessante, eles estavam com cerca de 5 milhões no nosso giro e terminaram com 21 milhões e o ativo que estava sendo cotado aí com uma valorização de 1,5, a gente teve aí uma valorização de quase 3% no final do pregão de hoje. Bom, na outra ponta, pessoal, a gente estava no nosso giro com uma ponta vendedora como carro-chefe nas ações de Petrobras e em segundo lugar as ações
de BVMF. Continuaram nessa mesma posição aí, né, de vendas, só trocaram aqui a ordem, eles tiveram uma ponta vendedora um pouco maior da BVMF e as ações preferenciais de Petrobras também intensificou esse volume de queda na parte final do pregão. Em relação aos ativos que eles atuaram na ponta compradora, 201 de variação positiva. Os ativos que eles atuaram na ponta vendedora, 0,94 de variação negativa, conseguiram aí ter uma projeção de lucro nas duas pontas para o mercado à vista. No mercado de opções, a gente já tinha percebido mais cedo que a gente estava com um ambiente vendedor nas opções de Petrobras e o ambiente estava comprador nas opções de Vale. Petrobras continuou essa mesma toada, inclusive acrescentaram essa movimentação, praticamente quase que dobraram o movimento vendedor das calls de Petrobras e no caso também acrescentaram de 100 mil para 700 mil posições de compras de puts, que também é projeção de queda até o final do pregão de hoje. No caso aqui de Vale, eles simplesmente inverteram aquela movimentação compradora que a gente estava observando aí para as calls de Vale. Eles estavam com cerca de 700 mil na ponta positiva para as calls e eles terminaram um pregão aí de quase 2 milhões de reais na ponta vendedora para as calls de Vale. Em relação à projeção de lucro, a gente teve aí para a Petrobras e, no caso aqui, uma projeção de prejuízo para as opções de Vale. Dando uma olhadinha lá nas nossas opções do quadro, a gente percebe aqui que eles atuaram, no caso aqui, principalmente de Petrobras, já numa opção, pessoal, de compra da série A, Petrobras, né, A10. Inclusive, a gente tem aí bastante tempo em relação ao vencimento dessa opção e vamos observar essa movimentação por parte deles. E no caso aqui das opções de Vale, eles atuaram basicamente aí nas nossas opções vigentes, né? No caso aqui a Vale H, né? Tanto para as opções na ponta compradora quanto nas opções na ponta vendedora. No caso aqui da Petrobras, eles conseguiram oferir lucro tanto nas opções que eles atuaram na ponta compradora e vendedora, e no caso de Vale, eles tiveram aí um pouco mais de 13% de projeção de lucro nas opções que eles compraram, só que como o volume vendedor foi bem maior, essa projeção de lucro que eles tiveram na projeção de venda, a gente conseguiu ter aí um prejuízo maior do que o volume comprador que eles tiveram para as opções de Vale. Vamos ficar atento em relação a esse fechamento do pregão de hoje. Esse foi o primeiro dia que a gente teve um movimento mais interessante na ponta vendedora por parte das corretoras estrangeiras no mercado à vista, inclusive fazendo esse net maior do que o volume comprador para o mercado futuro. É interessante a gente acompanhar, porque inclusive a gente está aí faltando 2 pregões para o final do mês de julho no nosso mercado. Um forte abraço a todos. Quem gostou do vídeo, dê um joinha, pessoal. Isso ajuda a gente ficar ranqueado no nosso canal em relação ao YouTube. E quem gostar também pode fazer a inscrição no nosso canal, porque a cada vídeo novo postado você recebe aí um chamado na sua caixa de e-mail. Um grande abraço e até a próxima.